Bom, pessoal, boa tarde para todos de novo. Antes de começar a aula, né, vou uns avisos. Essa semana e a próxima vão ser as últimas semanas que a gente vai ter de aula mesmo. Então hoje vai ser o final do conteúdo, né, de teoria mesmo, que eu tenho para passar. Na quinta-feira a gente vai fazer um exercício. Na próxima semana, que teria o carnaval, né, como não está previsto lá no calendário, vamos manter sem aula mesmo. E na quinta-feira a gente faz o último exercício, tá? Aqueles exercícios para entregar e finalizar. Aí nessa semana do carnaval, vou finalizar as notas para vocês e voltando isso, vai ficar faltando só a última lista, né? Que é essa lista 4, que vai ser entregue no dia, deixa eu rever a data aqui, no dia 26, tá? Que é exatamente aí o final do período. Aí o que ia faltar? Se vocês olharem lá no plano de ensino, tinha uma avaliação, mas essa avaliação ela é só uma atividade mais teórica aí, que vocês vão fazer, que eu vou mandar para vocês e vou dar um prazo aí de uma semana. Eu vou mandar também nessa última semana, do dia 22, tá? Então, uma coisa rápida, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. E é isso, tá? Da disciplina, basicamente. E aí a gente finaliza. Se você entregou tudo, né? Pelo que eu tô vendo aí, tá tendo uma adesão boa, né? Acho que o pessoal tá acompanhando e tudo mais. Então, optei por finalizar dessa forma. Até porque o conteúdo mesmo a gente acaba hoje, basicamente, e aí para a semana que vem fica só exercício. Dito isto, tá? Vamos aí para o finalzinho da nossa matéria. Então, não sei se todos aí tiveram a oportunidade de ver a aula que eu gravei na quinta-feira. Então, era o último exercício que eu tinha para passar. E deixa eu só voltar aqui, né, de onde eu comecei na aula passada. A gente tinha feito na aula retrasada, né, tinha feito um exercício onde eu comecei a falar daquela parte de rotação de eixo e momento de inércia principal. Então, deduzi algumas equações e a gente chegou aí nesses valores de inércia máxima e mínima, que é o tal do nosso I1 e I2, são as inércias principais. A gente fez isso para este exemplo aqui, tá? Ó, este daqui. Então vamos lá, calculamos CG, calculamos as inércias em Z, em Y, YZ. Utilizei aquela equação, né, aquela equação que é uma vez com mais e com menos, para calcular as inércias principais. O que ficou faltando fazer que eu fiz na aula passada? Bom, a gente tinha essa equaçãozinha aqui, da tangente de 2α, que a gente chegou por meio de derivar aquela equação de rotação do IZ barra igual a zero. Então aí seria o ângulo no qual eu rotaciono aí o meu eixo e chego numa situação de máximo ou mínimo. Era basicamente isso que essa equação aí fornece para a gente. Acontece que, bom, resolvendo aqui para esse problema, jogando aí os valores na equação, eu cheguei nesse ângulo aqui de menos 41,1 graus. Isso significa que eu vou rotacionar esse meu conjunto de eixos de 41,1 graus no sentido negativo, que é esse que está apontado aqui na figura. E com isso eu rotaciono, né, e chego nesses meus dois eixos aqui. Esse eixo horizontal e este eixo vertical. Acontece que eu não sei falar, né, só com essa equação, se este eixo, o horizontal, é o meu eixo de maior inércia, ou se o eixo vertical, né, o outro eixo, é o de menor inércia. A gente viu que, né, entre esse eixo de maior e o de menor inércia, sempre vai ter essa diferença de 90 graus entre eles. Tá? A gente viu isso nas deduções ali passadas. Então, o que a gente faz para descobrir?
que a gente faz basicamente para descobrir qual que é esse eixo de maior ou de menor inércia, né? Qual dos dois desses rotacionados que são aí o I1 e o I2 respectivamente. A gente faz da seguinte forma. A gente sabe que esse ângulo aqui, esse alfa, ele é o ângulo que leva uma situação de máximo ou de mínimo. Então, se eu pegar essas minhas equações de rotação, e nesse caso eu vou pegar, por exemplo, a de Z barra, que vai me mostrar qual é o valor da inércia do eixo Z rotacionado, né? Depois que eu dou aí um determinado valor aí de rotação. Então, se eu usar essa minha equação, aplicando aqui o ângulo alfa que leva essa situação, que é aquele ângulo que eu encontrei, no caso menos 41,1, eu sei que eu vou chegar em pelo menos, né, uma dessas situações de máximo ou de mínimo. E eu faço um teste, na verdade. Eu jogo os valores da minha equação, jogo esse ângulo, e eu sei que tem que dar I1 ou I2. Neste caso, né, substituir aqui todos os valores, né, aqui os valores da minha situação sem rotacionar, né, da minha situação inicial, apliquei o menos 41,1 graus e cheguei nesse valor de 33.694,2 centímetros a quarta, que eu já sei, porque eu já calculei antes, que este valor é o meu I1. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Como eu usei a minha equação do IZ barra, né, a equação que vai me falar o valor do eixo Z rotacionado, né, então significa que, bom, se eu peguei aqui o meu eixo Z, que é este, e rotacionei menos 41,1 graus, este eixo aqui meu é o Z rotacionado. Este daqui seria o Y rotacionado, este inclinado. Então, o nosso Z rotacionado deu o valor do I1. Lembrando que as inércias, elas não têm nomes, né? Nomes de eixos. Então, essa aqui não é a inércia Z, e isso que define o seu valor. O que define o valor da inércia é a posição do eixo. Então, se eu estou chamando ele de 1, se eu estou chamando ele de Z barra, se eu estou chamando ele de Z, Y, não importa. A rotação que eu faço e cai aqui nessa posição. O nome que eu dê para ele. Ele vai ser aí exatamente aquele, o valor. Então, se naquela posição ele deu o meu valor do I1, né? Depois que eu rotacionei, cheguei no valor do I1. Então, este é o meu eixo principal de inércia máximo, né? O I1. E, consequentemente, a 90 graus, ele vai ser o mínimo, tá? Então, essa é a checagem que a gente faz no final para descobrir, né, qual eixo é relativo ao maior ou ao menor inércia. Falei também na aula passada, e assim, pessoal, estou falando tudo isso agora, revisando, para vocês terem a oportunidade de perguntar alguma coisa, porque lá só na aula gravada só dá para escutar, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir cortando aí no meio. E o que eu falei também na aula passada, na aula gravada. A gente consegue, né? A inércia tem essa relação. Ah, eu falei também. Posso colocar aqui no final, tá bom? Eu abro aqui o AutoCAD e mostro para vocês. Tinha uma relação das inércias de quanto mais área a gente tem afastado do eixo, maior é essa inércia. Vou dar um exemplo mais simples. Neste retângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse retângulo do meio. A gente sabe que a inércia em Z, que cruza aqui este lado, né? Este lado é o que vai ao cubo. Então, é de se imaginar que, né? A inércia em Z vai ser maior do que a inércia em Y, pelo simples fato que esse lado aqui, né? Vai ao cubo e ele é maior do que o outro e vai me dar uma inércia maior. Então, sempre que eu tiver aí, e aqui a gente consegue ver, né? Como tem muito mais área afastada do meu eixo, do que no caso do eixo Y. Olha como a área toda está bem próxima do eixo. E isso, né, além dessa relação, né, nem tudo é retângulo, né, mas a gente pode tirar um pouco dessa relação do retângulo,
Mas vamos pensar o seguinte, que eu tenho esse eixo Z e esse eixo Y, e eu tenho várias áreas, né, que eu vou somar aí separadamente, que está afastada desse meu eixo. Lembra que a gente tem o transporte, né, que é aquele do teorema dos eixos paralelos, que é a área vezes a distância ao quadrado. Então vocês concordam que, se eu tiver uma área, e vamos supor que ela não precisa ser nem muito grande, uma área, né, de um valor aí que seja representativo. Mas se ela está afastada bastante desse meu eixo, essa minha distância ela vai afetar a minha inércia de maneira ao quadrado, né? Então aí vai aí ter essa função, né, de a segunda potência aí de aumentar a nossa inércia. Então essas duas relações aí que a gente tem que ter na cabeça. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é o seguinte, o que eu quero que vocês consigam imaginar também aqui da parte de momento de inércia, não simplesmente só calcular os valores. Repara que aqui, nessa situação onde eu achei os eixos de maior e de menor inércia, repara que nesse eixo 1, esse daqui tá, ó, repara como ele divide a minha figura de forma que essas áreas fiquem o mais afastado possível. Talvez é um pouquinho difícil aí da gente ver isso, né? Mas isso é realmente a situação onde eu vou ter a maior distribuição de áreas e que resulte na maior inércia. Mas talvez fique mais fácil de ver no 2. Repara que aqui o 2, ele meio que cruza todas as áreas da minha figura, de forma a fazer uma distribuição aí, não uniforme, né, porque isso não é uniforme, mas mais equilibrada possível. Então, de forma que as áreas fiquem aí mais próximas do eixo, reduzindo assim o momento de inércia. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que fez essa rotação e você tem os dois valores, você consegue olhar para a figura e falar assim, bom, esse daqui é um, esse daqui é um eixo, bom, aqui eu tenho mais área afastada, então provavelmente esse daqui é o meu eixo de maior inércia. Então é uma prova a mais. E mais, né? Muitas vezes, na hora que você vai projetar alguma coisa, vocês vão ver isso mais pra frente, posso falar assim, ok, nós vamos usar a viga do seu edifício, ela vai ser essa seção. Isso é uma dúvida, assim, muito comum que a gente vê, principalmente na parte de estrutura metálica. Olha, vai ser essa seção que vocês vão usar. E aí, na hora, vamos supor que você está extrapolando bem, assim, que você está colocando num software que você vai usar para calcular. Você tem que falar, essa barrinha aqui é essa viga. Essa barrinha tem essa característica. Uma das coisas que você tem que fornecer para o programa é o seguinte, essa minha seção, ela vai estar assim ou assim? Né? Qual que é a orientação dessa seção? E isso vai ser importante para a gente definir, né? A gente vai combinar a solicitação, né? O tipo de esforço que esse seu elemento vai estar submetido, com uma situação aí de maior inércia, que ele vai resistir mais ou menos. Então, assim, é importante você saber, né, o jeito que vai ser melhor. Então, vamos voltar de novo aqui, ó, para minha reguinha, para vocês terem uma ideia mais clara do que eu estou falando. Imagina que essa reguinha vai ser a viga do seu edifício. Está aqui meus dois dedos, os pilares, e aqui a sua viguinha. Bom, se a sua viga, né, vamos supor que pessoas vão passar aqui em cima, você vai distribuir coisas aqui em cima, você concorda que, bom, você vai posicionar ela aqui, ou você vai posicionar ela assim? Dá para ver que aqui, qualquer coisinha que eu colocar, muito provavelmente, né, ela vai ser mais frágil ou sensível aos deslocamentos, enfim, e a todo esse comportamento. Então, isso daqui numa escala bem simples, né, onde a gente tem uma seção bem simples que a gente consegue pegar o comportamento, né, das duas, mas talvez, né, a gente conhecer essas características evita a gente de fazer coisas desse tipo e colocar aí um elemento na posição errada. E isso, ó, expandindo, tá? Tô falando muito aqui, porque vocês são da Civil, espero que vocês guardem isso que eu vou falar. Pelo menos lembrar mais pra frente, né? Falar, o Fábio falou isso 2 anos atrás.
Até, por exemplo, um prédio onde um prédio elevado, onde você vai ter um efeito considerável do vento, né? E aí a gente descobre que o vento ele é mais forte para cá do que para cá. Tudo isso aí vocês vão verificar ao longo aí do curso. Então, a forma de você posicionar os pilares, né, em função da sua inércia é muito importante. Né? Você vai aí, se aqui é o lado que ele é mais solicitado, então eu acho que eu tenho que colocar na situação ali que tem uma inércia maior, para ele não se deformar tanto. Então, essa questão do momento de inércia não é só para vocês aprenderem a calcular. Aprender a calcular é importante, que aí você vai calcular, você vai conferir os valores, né, e você vai fazendo essas ligações na cabeça. Mas eu quero que vocês pensem sempre isso, tá? Calculou o momento de inércia? Olha para a seção, vê onde é que deu o máximo, tenta analisar como que essa área está distribuída, né, em relação a esse eixo, ou até mesmo olhou ali a figura, aonde que acha ali que é o eixo de maior ou de menor inércia? Dá um chute, depois calcula e vê, tá bom? Tudo isso vai ser importante para esse feeling aí que vocês vão ter na hora de resolver essas questões, tá? Mas só aí fazendo um parênteses para vocês. Beleza? Então isso foi o outro exercício, ainda tem que falar do próximo. Este outro exercício foi o que eu fiz também na aula passada, e aqui foi mais para aplicar esses conceitos. Perdão, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Então, beleza. Depois eu passei esse outro exemplo aqui para vocês. E vou me alongar também um pouquinho mais, porque são coisas irrelevantes para civil, que vocês vão ver mais para frente. Também. Esse perfil aqui, essa seção, ela é uma seção que a gente costuma encontrar em elementos metálicos feito por chapas dobradas. Então imagina assim, ó, uma chapa metálica, um determinado num determinado comprimento, né, numa determinada dimensão. Vocês concordam que uma chapa, pense aqui numa folha, né? Então assim, pensando que ela é super fina mesmo, porque ela é mesmo. Essas chapas geralmente elas têm aí milímetros ou até décimo de milímetro de espessura. Vocês concordam que aqui, se eu só estou apoiado aqui nas minhas extremidades, por exemplo, nessa chapa, qualquer coisinha que eu colocar em cima, né, dificulta ali eu não consigo suportar nenhuma carga. Precisaria que ela fosse mais grossa, mas não é o caso. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a mesma folha, né, e só enrolei aqui, mas pensa assim, ó, se em vez de enrolar eu fiz uma dobra qualquer, vocês concordam que agora ela tem uma outra seção transversal, ainda é a mesma chapa, e aqui, né, muito provavelmente eu consigo suportar mais coisas em cima dela, né? Ela pode servir estruturalmente para uma coisa melhor. Isso é o que acontece geralmente nesses perfis metálicos de chapa dobrado. Então, assim, essa chapa metálica que você vai dobrando de forma que ela fique numa situação útil, né, estruturalmente falando. Dá um exemplo. Pensa em calha de telhado, né, que vai escorrer ali água. Então pensa que lá era uma chapa metálica que foi dobrada numa determinada forma. Beleza? Então isso daqui é mais ou menos isso, né? Forma metálica, coisa assim. Então são elementos que são aí grandes, né? Uma espessura muito pequena, né? Que seria esse caso. Aqui está 1 centímetro, mas pode ser até menor. E que a gente consegue dobrar de forma aí que tem uma inércia, né, diferente aí para poder suportar esses carregamentos. Depois dá até para fazer uma continha aqui para a gente verificar, tá? A diferença. Acontece que aqui, ó, pode ver que tem um trechinho inclinado, o vertical e outro trecho inclinado. Então, gente, estou falando tudo isso porque eu sei que tem gente aí que talvez não conseguiu ver a aula passada e para a gente ficar todo mundo no mesmo pé. Também porque a matéria está acabando.
Aí, né, o que vocês podem falar, né? Beleza, vamos calcular o momento de inércia. Vamos dividir em figuras conhecidas. Então a gente pode fazer um retângulo aqui, mas aí a gente pode pensar, e não estaria errado, né? E falar, aí beleza, um retângulozinho que vai só até aqui, aí aqui nessa quina aqui forma um triângulo, um outro retângulo, um outro triângulozinho aqui e um outro retângulo. Acontece que nesse caso, né, a gente pode fazer uma simplificação sem uma perda muito grande de resultado, né, do valor do resultado, da seguinte forma. Bom, se eu fizer aqui um retângulo e o outro aqui, de forma que até tem uma sobreposição de áreas, ou fique faltando um pedacinho aqui da área, mas aqui me basear a largura, né, o comprimento desses retângulos pela linha de centro, né, pelo eixo da minha seção, eu vou ter uma aproximação razoável. E é isso que eu fiz aqui. Tá? Fiz esta aproximação aqui para essas figuras. Então fui lá, dividi em 3 retângulos. Por mais que eles estão inclinados, eu sei onde é a posição do centro de gravidade deles, eu consigo demarcar fácil, porque é lá no meio. Calculei a área a posição do CG. E aí eu tinha que partir para o cálculo do momento de inércia pela composição de tudo. Então vamos lá. Acontece que nessas minhas áreas inclinadas, eu só consigo calcular, aliás, eu só sei calcular a área dessa figura para essa situação aqui, onde os meus eixos, e aqui olhem para esse eixos em vermelho, eles são paralelos com as laterais do meu retângulo. Então assim, se o meu eixo fosse esse vermelhinho aqui, eu sei que as inércias, né, da figurinha isolada era o BH ao cubo sobre 12 ou HB ao cubo sobre 12. Uma das duas aí, dependendo da direção. Acontece que, para eu fazer aquela composição das áreas e faz o transporte, vai somando tudo, a gente teria que utilizar aquele teorema dos eixos paralelos. Gente, peraí, só desativar as notificações aqui que tá me desconcentrando aqui. Depois no final eu falo o que é. É o seguinte. Então a gente teria que usar, né, o teorema dos eixos paralelos para fazer o cálculo daquela inércia global. Então lembra, era inércia de cada parte mais a área vezes a distância do transporte ao quadrado. Lembra que aquela distância era a distância entre os eixos. Então assim, eu não posso pegar este eixo que está aqui inclinado e levar ele para cá do jeito que está. Então, primeiro o que eu tenho que fazer é achar a inércia dessa minha figura inclinada, mas em relação a um eixo que seja paralelo àquele do CG, que é o que eu quero encontrar. Tá? Então eu só posso usar aquela composição se o eixo da minha figura, né, for paralelo com o eixo do CG. Teorema dos eixos paralelos. Tá? Então o que a gente fez? Isolei aquele retângulozinho, tá? Que tem largura de 10, espessura de 1, um deles. Adotei primeiro esse meu eixo vermelho, né, Z e Y, que seria aí o eixo que eu consigo calcular, né, as inércias, porque pense assim, ele está inclinado, mas se eu virar aqui de um jeito ou de outro, vira o retângulo lá que a gente está acostumado a fazer. E eu sei que nesse eixo Z e este eixo Y, a minha inércia é isso daqui, ó, BH ao cubo sobre 12 e HB ao cubo sobre 12. Enfim, né, vem do lado aí que vai ao cubo. E aí o que eu preciso fazer? Aplicar aquelas minhas equações de rotação para que, né, eu dê esse giro, que a gente vai ver o valor que é, para chegar nessa situação de Z1 e Y1. Então a gente vai usar aquelas 3 equações, cada uma delas, para achar a inércia em Z1, a inércia em Y1 e a inércia em o produto de inércia.
o ângulo, né, o giro que a gente tinha que dar. Então peguei aqui, ó, exatamente esse triângulo que forma aqui, ó, 6 na vertical, 8 na horizontal e 10 inclinado. O ângulo que eu tenho que fazer o giro é esse ângulo aqui interno do triângulo. E repara, né? Meu giro positivo ele era aquele de y para z. Então aqui eu tenho que dar um giro negativo. Calculei aqui por meio do seno desse triângulo, que dá 36,869. Mas temos que tomar cuidado que aqui a gente está achando o ângulo de um triângulo. O que a gente vai jogar na equação é um ângulo que tem sinal. Então, porque depende do lado aí que você está girando. Então, se eu estou fazendo o giro aí para o sentido negativo, então ele vai ser menos 36,869. Repara que isso pode dar diferença no seno e no cosseno, né? O sinal, inverter o sinal. Aí com isso, usei aquelas minhas equações do IZ barra, y barra e o YZ barra. Aqui ao invés de barra, né, é o Y1, Z1 e o Y1, Z1 junto. E fui substituindo aqui os valores, tá? Então, por exemplo, no IZ barra, a hora que eu substituí todos os valores, eu cheguei nesse 30,53. Então, ó, repara que antes ele era 0,833 neste eixo. E para esse eixo aqui, que é o que eu quero, ele deu 30,53. Fiz a mesma coisa para o Y1, deu 53,61. Então a inércia aqui, ó, neste eixo. E depois o produto de inércia, tá? Interessante que na hora que você sai ali daquele eixo que é paralelo às laterais, a minha inércia deixa de ser zero. Lembra que eu falei na aula passada ou talvez na retrasada? Sempre que a gente está em um eixo de simetria, a gente está numa situação ali de máximo. Então, quando a gente sai da situação de máximo, a gente tem aí esses produtos de inércia. A gente vai falar mais disso depois. Então, aí depois só assim que a gente pode aplicar aquelas equações do IY e do IZ. Então, uso as inércias lá, o Z1 e o Y1, que é o Z1, que agora é desse eixo aqui. E aí agora eu faço, né, o transporte, a distância entre este eixo e este, que é o que está aqui. E assim sucessivamente. Tá bom? Então isso aí é que era a diferença do exercício. Então quando você tem ali uma figura que ela até é conhecida, mas você vê que ela está rotacionada, você tem que calcular ela com o eixo horizontal e vertical para poder fazer o transporte. Então aí depois fiz também as inércias principais, calculei aqui o valor de 1 e 2, encontrei o ângulo, que daqui deu menos 19,35, e joguei esse ângulo na equação do Z barra, para descobrir aí, né, se era o I1 ou o I2. Aí de novo deu que o Z barra era o I1. Mas aqui, né, ó, se a gente só fizesse o giro aqui, ó, das figuras dos eixos, e lembrando que eu falei lá quanto mais área afastada seria maior a inércia, dá para ver que esse daqui seria o I1, né? Olha como o I2 ele até cruza as áreas todas, né? Até se confunde aí no meio disso. Deixa eu só fazer uma continha aqui para mostrar para vocês. Tá. Eu comecei essa parte falando para vocês que a gente faz essas dobras para poder ganhar um pouco de inércia, né? Vou fazer o seguinte. Melhor, rapidinho.
Ai, pessoal, apaguei aqui. Então, assim, estava calculando a inércia da figura ali completa. Vai ver que ela dá, assim, uma diferença. Depende aí da dobra que você faz, pode ver que essa foi bem aí curtinha. Então, assim, o ganho que você tem existe, né? Até mesmo, por exemplo, uma forma metálica que usam até para construir, fazer a laje, ela antes era uma chapa, né? Então acho que vocês conseguiram, né, imaginar como essa dobra aí faz a gente ganhar inércia, exatamente por jogar aí áreas para cima ou para baixo aí do eixo e acaba ganhando essa inércia. E aí eu venho para a parte final da nossa disciplina. Então isso daqui, gente, o que a gente vai falar agora é de círculo de Mohr para momentos de inércia. Círculo de Mohr é uma coisa que aí assusta pelo nome às vezes, principalmente o pessoal lá depois de resistência 2, que a gente faz exatamente a mesma coisa, mas aplicado com tensão e deformação. Então eu quero já mostrar aqui para vocês verem que existe mais para frente, lá em resistência 2, a gente retoma isso, né, e com outra abordagem, para vocês verem como as coisas são interligadas, né, não é nada assim, são matérias separadas, está tudo ali, né, são conceitos aí parecidos. O círculo de Mohr, passando aí a ideia e a definição do que é, ela é uma representação gráfica de todas as possibilidades, né, do momento de inércia em função dessa rotação dos eixos. Então, o que acho que ficou claro aqui é que em uma determinada seção você tem um eixo. Se você vai rotacionando, você vai mudando os valores aí dessa inércia, né, do eixo que você está analisando, né, e todas as outras. Acontece que a gente viu que o giro, né, a gente girou 360 graus, a gente voltou para o mesmo lugar. Então, essa combinação de valores a gente também consegue representar por meio de um círculo. Então, para cada seção, com o seu eixo ali no CG, a gente tem um círculo de Mohr que vai apresentar todos esses resultados. O valor de máximo, o valor de mínimo, o valor aí que você está iniciando, que você está começando a calcular. Prometo que em Resistência 2 a gente vai fazer isso presencialmente, se Deus quiser. Eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nessa equação do círculo. Aqui eu vou dar o início e aí o ponto que a gente chega. Basicamente, essa representação do círculo, a gente vai ter, né, um plano onde um eixo é o valor da inércia Z e no outro é o valor do produto de inércia, tá? Então, nessa representação do círculo de Mohr, a gente vai ter pontos que representam aí essa combinação entre o valor de uma inércia e o seu produto de inércia, tá? Então, vai ser sempre isso. Então, a gente vai assumir como esses valores, né, esses pontos são as minhas variáveis, né, do meu problema, que vai ser, sei lá, o eixo X e o eixo Y, e eles vão ser respectivamente quem? Vai ser o IZ barra, né, porque ele representa a minha inércia numa posição qualquer, rotacionada, e o IYZ barra, que representa aí o meu produto de inércia também numa situação rotacionada. Então, para incluir essas duas variáveis no meu problema, né, em uma equação só, o método aí que se usa, e é isso que eu não vou desenvolver, é o seguinte: a gente pega esta equação da rotação, faz ela ao quadrado e soma com esta equação aqui do IYZ barra ao quadrado. Dessa forma, a gente inclui o IYZ barra e o IZ barra numa equação só. Não dá tanto trabalho assim fazer isso, mas eu não vejo a necessidade da gente mexer aí com essas matemáticas, ainda mais aqui que fica difícil. Prometo que eu faço isso Resistência 2 aí com vocês, vocês estão assim mega ansiosos, né, para ver um negócio desse, mas para não parecer que eu estou dando migué em vocês. Mas a gente consegue fazer aí essas manobras aí matemáticas até chegar numa equação tipo essa que está aqui, tá?
Então, o que eu quero que fique claro aí para vocês? Bom, o meu círculo de Moore, que é essa representação gráfica que vocês vão ver ainda, eu tenho como variáveis o eixo x, que é o I z barra, e o meu eixo y, que vai ser o IYZ barra. Todos os outros valores são valores conhecidos, são dados aí do problema. Então são aquelas inércias que você já calculou, né? E chega ali no final do exercício. Então pode não parecer, né? Talvez é um pouco difícil de ver, mas essa equação que eu estou mostrando aqui para vocês, ela tem uma relação com a equação de um círculo, que vocês devem lembrar aí de GA. Como é uma equação de um círculo? Bom, lembra que o I YZ barra é o meu eixo Y, tá? E o I Z barra é como se fosse a minha variável X. Então vai ser meu eixo X. Então, vocês concordam que uma equação de um círculo ela seria mais ou menos assim, ó? Então, lá de GA, né, essa equação aí do círculo, onde, né, o Y e o X são as minhas variáveis, o A e o B, né, aqui está o invertido, né, o X e o Y, coloquei o Y primeiro, mas o A é a coordenada, né, a coordenada do centro do círculo no eixo Y, e o B é a coordenada do centro do círculo no eixo X, né, sempre o que está relacionado aí com a variável. E aqui o raio do círculo ao quadrado. Então, se o meu IYZ barra é o Y e o meu IZ barra é o X, vocês concordam que eu posso falar que... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Fazendo a relação com a equação que está logo embaixo, tá? Que o A é igual a zero, que o B é igual ao IZ mais Y sobre 2, e que o raio, bom, aqui é o raio ao quadrado, né? Então, o raio ao quadrado é tudo que está ali depois do igual. E que o meu raio, ele vai ser a raiz de tudo isso daqui, né? E que com isso, né, com esses 3 parâmetros aqui, eu consigo desenhar um círculo. Então, gente, essa é a correlação que faz, né, basicamente. E com isso a gente consegue desenhar o círculo de Moore. Vamos desenhar ele aqui. Bom, aqui eu não apaguei. Mas está aqui, ó, todos os parâmetros, igual eu tinha mostrado ali na figura anterior. E aqui, o meu eixo X. O meu eixo X sendo o IZ barra. Vou fazer um teste aqui. O meu eixo X sendo o IZ barra, né? O eixo Y, YZ barra. O centro do círculo, né? O A estava relacionado com a coordenada vertical. Então ele é sempre zero, ou seja, o meu círculo ele vai estar sempre aqui com o centro no eixo horizontal e afastado desse valor, que é a minha inércia média, né? Repara que é uma mais a outra dividido por 2. Então o centro aqui ele vai estar na coordenada igual aqui a inércia média. E consigo desenhar o círculo por meio do raio, tá bom? Então, assim que a gente desenha o círculo. Lembra que tudo daqui são valores conhecidos, né? A gente tem o Z, tem o Y, tem o YZ, então a gente consegue desenhar esse círculo todo.
E o que eu quero que vocês entendam aqui, o que é essa representação gráfica, né? Aqui vocês só estão vendo círculo. Cada ponto aqui do círculo, vocês concordam que esse ponto ele vai ser dado aí por um par de coordenadas que é o z barra e o yz barra. Então, um ponto aqui ele significa uma determinada configuração de um eixo e a gente representa ele no círculo pelo valor do z barra e o valor do produto de inércia, tá? Então, o outro eixo aqui, o y, ele até aparece aqui, mas a gente fala como depois. Então, é sempre relativo a um eixo e o produto de inércia. Cada pontinho aqui é um eixo rotacionado diferente. E aqui nós temos todas as possibilidades conforme a gente vai girando o eixo, tá bom? Se nós temos todas as possibilidades, significa que a gente vai passar uma hora ou outra pela máxima ou pela mínima, certo? Então aqui tem que ter o máximo. Lembra que as inércias máximas, né? Aqui é o produto de inércia. E o I1 e o I2 é relativo a um eixo, né? Que ele está, sei lá, assim ou assim. Mas é um eixo. A hora que aquele Z lá fica na posição de máximo, ele dá o valor, né, da minha inércia máxima. Dá para ver que se os valores da inércia são medidos aqui, ó, a inércia do eixo é medido aqui no meu eixo x, você concorda que o valor de máximo, né, pensando que essa daqui é a minha função, né, o círculo, o meu valor de máximo está aqui. E o meu valor de mínimo está aqui. Outra coisa, né? Repara que nos valores de máximo e mínimo, o meu produto de inércia é zero. Lembra que eu falei isso do retângulo ali atrás? Bom, o retângulo, quando os meus eixos estão ali, né? Nos eixos de simetria e o produto de inércia é zero, ali já é a minha situação de máximo. Então isso é uma coisa que define mais do que o próprio eixo de simetria, porque às vezes a figura não tem, mas o que define se essa inércia é máxima e mínima é se o produto de inércia naquela situação é zero. Outra coisa, lembra que eu disse que eu tenho um eixo aqui, é o máximo. A 90 graus é o que vai ter o eixo de mínimo. A gente tem uma relação com o giro do nosso eixo com o giro no nosso círculo. Então, que a gente sai de um lugar e vai para outro. Reparem que estou falando, né? O eixo ele tem uma distância de 90 graus do máximo do mínimo. Repara que aqui no círculo, se aqui é o de máximo, o de mínimo vai estar a 180 graus. Então, o que leva a gente a perceber? Que se eu der um giro de um valor alfa, né, de um valor qualquer, no nosso eixo, no nosso círculo, esse giro vai ser dobrado. Para a mesma direção, só que dobrado, tá? Então, sempre vai ter essa relação dobrada. A gente vai fazer isso depois ali mais para frente, tá? Só adiantando. Então, de novo, ó, a gente desenha o nosso círculo marcando o centro, calculado aqui por essa média, aqui é sempre zero, né? Porque é da equação mesmo. E o raio calculado aqui por essa raiz. Dá para ver que isso daqui não é nada assim, vocês já viram pelo menos essa raiz em algum lugar. E quando eu mostrei a equação do máximo e mínimo, falei que eu não deduzi ali para vocês também, mas porque aqui no círculo a gente consegue ver mais fácil como é que a gente chega nesse valor de máximo. Vocês concordam que se eu quiser calcular esse valor aqui, ó, com o que eu tenho graficamente, vocês concordam que eu posso pegar o centro, o valor do centro, e somar com o raio. E aí eu chego aqui no valor de máximo. Ou eu posso pegar o centro e subtrair do valor de máximo para chegar no mínimo. E isso, gente, faz a gente chegar nessa equação, que é o valor do centro mais o raio, chega no valor de máximo. O centro menos o raio, chega no valor de mínimo. Então a gente consegue fazer essa relação, né, e chegar nesse valor aí de máximo
em função do nosso do círculo, tá bom? Então, assim, antes da gente se desesperar, de fato, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse exemplo aqui que a gente fez. Vou pegar os valores e vamos desenhar o círculo. E aí tentar encontrar as coisas que a gente encontrou lá no primeiro exercício por meio das equações, mais por meio do círculo, tá? Então vamos lá. Falei demais. Vamos fazer alguma coisa agora. Então é o seguinte, vamos primeiro calcular o centro, né, que é aquela inércia média. Esses valores aqui, gente, a gente já calculou, tá, nas aulas passadas. Então vamos só substituir esses valores aqui. Então, ó, IZ mais IY, então vai ficar 23.126 mais 19.849,5 dividido por 2. 23.126 mais 19.849,5 dividido por 2. Isso daqui dá 21.487,8 centímetros a quarta. Bom, depois a gente precisa calcular o raio. E aqui eu já vou substituindo os valores, tá, gente? Então, raiz do IZ menos o Y, então 23.126 menos 19.849,5 dividido por 2 ao quadrado, mais o YZ ao quadrado. Tudo isso raiz. Deixa eu calcular aqui. Se alguém calcular chegar num valor diferente, aí vocês me avisam. Então, o raio dá 12.206 centímetros a quarta. Beleza? Então, feito isso, a gente já consegue desenhar o nosso círculo. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho, tá, pessoal? Então, ele vai ficar um pouco fora de escala em relação à posição dele aí no eixo X, tá? No eixo horizontal. Então, vamos lá. I, Z barra. Então, primeiro a gente marca o centro. Então, o centro é 21,400. Então, vamos lá. É 21.487. Peraí. E 87,8. Beleza. Marcamos o centro. Agora eu vou dar uma indicação também do raio, tá? Só pra gente... Até porque eu já desenhei ele aqui, né, gente? Mas você desenhou o círculo, faz aí o raio.
Então, o raio igual a 12.206. 206,4. Beleza. Aí voltamos. Feito isso, né? Marcamos aí o centro e o raio. A gente agora pode calcular o máximo e mínimo direto, só aí somando, subtraindo os dois. Então, ó, vou somar o centro, 21.487,8, mais o raio, 12.206,4. Então, aqui, vou dar um zoom aqui de novo. Então, aqui dá 33.694,2. Agora aqui, subtraindo, né, do outro lado, vamos fazer 21.487,8 menos 12.206,4. Então aqui vai me dar 9.281,4. Só alinhar aqui. Então aqui, gente, repara que a gente já calculou os valores de máximo e mínimo que saíam ali daquelas equações. De uma forma indireta, né? De uma forma aí mais gráfica. Então isso aí para a gente definir o círculo. Agora, mais como a gente acaba usando o círculo de fato. Primeiro é o seguinte, né? Se você fez isso com escala, botou no AutoCAD, bom, você já tem ali todos os valores que você pode encontrar, né, por meio de uma régua ou por meio aí da própria medida ali do AutoCAD. Então, querendo ou não, né, é uma visualização ali mais fácil que você tem de tudo. Só que tem uma questão importante. O máximo e o mínimo a gente sabe que está ali nas extremidades, né, no eixo X horizontal. Mas não vai achar que só porque o eixo é horizontal, o eixo I, Z barra, daqui da figura, aqui do círculo, que ele representa um eixo horizontal na minha figura. A gente já viu que não, né? Que esses valores aqui de máximo e mínimo, eles estão ali inclinados. Então a gente sempre, para poder se localizar no círculo e saber o quanto que rotacionou de um lado para o outro, a gente tem que marcar um ponto de partida. Lembra que o círculo todo são todas as opções, mas tem um ponto de partida que é um valor conhecido ou uma coisa que você já sabe. Nosso ponto de partida, que é até o jeito que a gente calcula, é em relação ao nosso eixo horizontal e vertical. A gente calculou depois lá aquele giro, né, em função, né, o giro para a situação de máximo, que deu aquele 41,1 graus, é em função do meu eixo horizontal e vertical, certo? Então vamos descobrir onde que aquele meu eixo inicial está aqui no meu círculo. E como que a gente faz isso? Bom, o círculo ele está em relação ao eixo do IZ barra e o IYZ barra. Então a gente vai olhar, né, para essa situação horizontal e vertical. Eu sei que nela o IZ é 23.126 e o IYZ barra é menos 12.096. Então isso aqui é um par de coordenadas que a gente marca no círculo. Então, ó, 23.126. Vocês concordam que vai dar, se aqui é 21, né? 23 vai ser uma coisa mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. E como o... Espera aí que eu já escrevo, tá? E como o YZ é negativo, nossa, peraí que tá super torto aí pra vocês. Aí. Foi. E como o YZ é negativo, então tá para baixo. Então, ó, vou marcar aqui de verde.
Então, se a gente pegar aqui com a régua, ver direitinho, só pelo simples fato de eu bater aqui o 23. Deixa eu pegar aqui o valor rapidinho. 23. 126, que é o meu IZ, tá? Que é a minha inércia ali inicial. Se eu bater ele aqui na minha figura, chegar aqui no círculo e for olhar aqui e rebater também no meu eixo vertical, aqui vai me dar o 12. Deixa eu achar aqui, 12,096, que é o meu IYZ. Então, gente, este pontinho aqui, ó, do meu círculo, este é o ponto que representa aquela situação inicial minha, né? Aquela situação do IZ na horizontal e o Y vertical. Tá bom? E aí, por exemplo, se eu quero descobrir o quanto que eu tenho que girar para chegar na minha situação de máximo, o que a gente faz é realmente caminhar pelo círculo como se a gente estivesse aí fazendo esse giro também. Repara aqui, ó, se eu estou aqui neste ponto e eu quero ir para a situação de máximo, você concorda que eu tenho que caminhar até aqui para chegar nesse ponto, que é uma situação de máximo. Lembra aqui, ó, eu marquei aqui em relação ao eixo Z. Né? Então, meu eixo Z tinha esse valor, ele tem que caminhar até ele chegar aqui nesse valor de 33.694. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então é este daqui o giro. E é importante também a gente olhar o sentido, porque o sentido do círculo também corresponde com o sentido que a gente faz na figura. Então o nosso trabalho, na verdade, é encontrar o quanto que é este ângulo, né, da nossa figura, e aí a gente consegue trabalhar, né, consegue descobrir aí o que a gente quiser. Como que a gente faria isso? Vamos supor aí, ó, localizei o meu ponto inicial, o meu ponto de referência, sei para onde eu quero ir, agora eu preciso dar um jeito de calcular esse valor. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vou marcar aqui em vermelho de novo o meu raio. Vocês concordam que do centro até o ponto qualquer aí do círculo, eu tenho uma distância conhecida, que é o tal do raio aí que eu já calculei. Certo? Bom, este ângulo aqui, né, este arco, mas a gente não está interessado no comprimento do arco, tá, gente? A gente está interessado no ângulo, no giro. Vocês concordam que ele é o mesmo que este ângulo aqui, ó, deste triângulozinho. E repara que até, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho maior. Este ângulo. E que eu consiga encontrar ele se eu fizer as análises aí no meu círculo, nesse meu triângulo. Por quê? Porque eu conheço esse raio, certo? Essa lateral aqui, ó, do triângulo, essa parte vertical aqui em verde, eu consigo descobrir também. Aliás, eu sei, né, que ela é o 12.096. E este pedacinho também é fácil de eu calcular, né? Ele vai ser o comprimento aqui, né? Lembrando que agora a gente está analisando um triângulo, então a gente tem que ver os comprimentos aí das suas laterais. Vai ser o 23.126 menos o centro, que é esse 21.487. Então, deixa eu voltar aqui. E vou desenhar esse triângulo aqui do lado, para a gente fazer essa análise.
tem aqui do lado. Vou desenhar de novo aquele triângulo, tá bom? Então, ó, lateral aí vertical, o raio e a parte aqui central. Opa, peraí. Então, ó, pessoal, vou colocar aqui as distâncias de novo, para a gente ter aqui a referência. Então, ó, o raio que é 12,206. O vertical que é o 12,096. E aqui, né, essa parte horizontal vai ser a diferença aqui desses dois valores. Voltando aqui para o círculo, ó, vai ser a diferença do 23.126 menos 21.487,8. Voltando para lá. Isso daqui vai me dar 1.638,2. Então, lembrando que é este ângulo aqui que eu quero encontrar, que eu vou chamar de alfa 1. Beleza? Voltei. Puxar um pouquinho para baixo. E aí eu vou fazer aqui pelo seno, tá? Então, ó, seno de alfa 1 vai ser o 12,096. Cateto oposto aí, né? Por 12.206. Isso daqui, tá, gente? Vou colocar direto aí o valor do alfa 1. Isso dá 82,3 graus. Agora lembra que eu falei para vocês, né? O giro no círculo, né, o valor aí do ângulo que a gente encontra no círculo, ele vai ser o dobro do que a gente gira na realidade. Então, lá no nosso círculo, a gente vai ter o alfa, vai ser o alfa 1 sobre 2, que dá 41,15, né? Mas lá eu não coloquei todas as casas decimais, então vou deixar só 41,1 mesmo. E reparem aqui no giro, tá? Ó, o sentido que a gente está girando é o sentido que a gente girou lá o eixo mesmo, tá? Então é isso, pessoal, essas análises que a gente faz. Coisas assim que é para vocês prestarem atenção. É só você marcar bem aí o ponto que você quer ir, né? O que você está, o ponto que você está e o ponto onde você quer chegar. A gente vai fazer o exercício na quinta-feira pós-carnaval disso. A gente vai fazer primeiro um de rotação, né, de figura, igual o outro exercício, e depois a gente volta para isso. Mas a gente pode, por exemplo, ao invés de ir para um lugar específico, você pode falar assim, quanto é o giro, né? Qual é o valor da inércia se eu der um giro de 30 graus? Então é só eu vir aqui no círculo do ponto marcado, como é 30, né? Aqui tem que ser o dobro, então 60. E aí tentar fazer essas relações aqui com os triângulos para chegar nos valores. Isso a gente vai fazer na outra semana, tá? Então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Então é basicamente isso, pessoal, dessa parte. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Espera aí que sumiu tudo aqui. Espera aí que ficou tudo bagunçado. Aí, perdão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, beleza.
Feito isso, pessoal, deixa eu tentar. Peraí que aqui. Peraí que eu vou ter que desmontar aqui meu negócio que eu abri o AutoCAD. Peraí que tá ligando aqui, pessoal. Esse eu lembro de tudo, né? Essas horas aí a gente... Mas é bem simples, pessoal. É um comando específico. A única coisa que tem que tomar cuidado é que ele vai... No AutoCAD, né? Ele tem um eixo ali, né? Onde é o 00 e tudo mais. Então você tem que adequar o seu centro de gravidade para o centro da figura, né? Com certeza você sabe mais do que eu posso estar fazendo até de um jeito mais lento. Então vocês mexem muito mais do que eu de AutoCAD, então vocês devem fazer melhor. Mas só aí mostrar aí as dimensões, ou aonde encontrar o negócio, e aí o jeito de fazer vocês... Está abrindo de novo. Pedir. Deixa eu fazer um parênteses aí com vocês, para causar polêmica. Eu não sei nem o que está acontecendo de verdade, tá? Está tendo a reunião do COEN sobre o retorno, sobre os planos de retomada. Então estava chegando muita notificação do pessoal ali, porque eu não consigo participar da reunião, porque eu dou aula agora, esse horário para vocês. Então, assim, nada definido ainda, tá, pessoal? Então, assim, algumas disciplinas que estão vendo de ter uma aula prática ou de ter uma prova, uma prova no semestre presencial, mas aparentemente eu estou achando que não vai acontecer, tá? Para esse semestre. Assim, né? Eu particularmente ainda acho arriscado também, mas estava abrindo a possibilidade, né, para quem até formando, né, pessoas assim que talvez seria interessante. Mas ainda nada definido. Assim que a gente tiver alguma coisa, a gente dá mais notícias. Professor, Hum, posso perguntar um negócio pra você da lista antes de fazer o negócio da pode. AutoCAD? É que tem uma questão da parte 2, a 3, não tem Não tem o que está anunciado. pedindo. Né? É, Eu vi depois também. É o seguinte, é para calcular todas as inércias. O IZ, o Y, o I1 e o I2. E o YZ. A partir do que é dado ali. tá bom, obrigada. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, né? Vocês estão vendo aí. Duro que está sendo gravado, vocês vão dar risada de mim de AutoCAD, mas faz parte da exposição. Então, ai que lerdeza. Então, vou desenhar uma seção aqui qualquer, tá? Então, até para não ficar muito extenso,
Então vamos botar aqui. Peraí. Eu vou fazer até perto aqui do eixo. Então essa origem aqui da minha figura, do próprio AutoCAD, é importante para a gente. Porque é o seguinte, ó. Fazer os, Então aqui uma seção qualquer, tá? Que eu montei rapidinho. Você tem que definir primeiro ela como região. Aí. Então esse daqui é o meu problema, e aí talvez vocês até podem me ajudar, que eu não estou conseguindo fazer direito quando tem furo, né? Quando tem trechinhos vazados aí. Mas assim, é só isso, você definiu aí a região. E acontece que você tem essa função aqui, ó, massProp. Aí você escolhe, né, esse objeto em função dessa região, e tá vendo que vai aparecer aqui a caixinha. Então, por exemplo, aqui a gente tem a posição do CG, os momentos de inércia, produto de inércia, raio de giração, né, que é uma outra propriedade, e também os momentos principais de inércia. Acontece que todas essas coordenadas e essas inércias considerando a minha origem aqui, ó. Então, por exemplo, a coordenada do CG deu em relação àqueles pontos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou mover aqui para a minha origem. Pelo menos um cantinho aqui. Então, se eu aplico de novo aquele massProp, imagina, eu mudei a minha figura em relação ao eixo, então as minhas inércias vão mudar todas também. Então é como se fosse aquele meu eixo inicial, né? Aqui, ó, deixa eu anotar o valor. Rapidinho. Então aqui, no meu eixo X, aí deve estar pequeno, 6. Se tiver no computador, nem tanto, né? Dá pra ver. Centroide. Então o eixo X, coordenada X, menos 51,1911. E o eixo Y, e a coordenada Y, 64,0601. Então, com isso, já dá para vocês fazerem uma correlação do valor que você encontrou, né? E já achar aí a questão do centroide. O que eu faço? A nossa intenção... Aqui tem os momentos de inércia também, né? Que ele dá no problema, esses valores aí grandes que tem embaixo, em relação ao eixo X ou eixo Y. Só que, de novo, considerando as inércias ali naquele ponto, né? O eixo ali na origem. Então, na verdade, a gente tem que mudar ou a nossa origem lá para o CG, ou a nossa figura, né, o CG da figura, para a nossa origem. O que eu costumo fazer? Bom, o centroide está aqui, ó, 64,0601 e menos 51,191. Então, eu faço o seguinte, eu marco o CG, aqui mais ou menos, então, ó, 64,0601 na vertical. E são aqueles valores que estavam lá no relatório, tá? E 51,1911 aqui na horizontal. Então aqui, ó, esse pontinho aqui no final da minha figura é o CG. Então o que eu faço? Eu movimento, né, essa área, pego aqui em relação ao CG e jogo lá no centro.
E aí, agora, se eu faço aqui, ó, mass prop, pô, será que eu joguei o valor errado do x? Peraí, pessoal, tá errado. Deixa eu ver de novo se eu anotei errado o valor. 51. Eu joguei esse valor aqui, ó. É 64. 0,01. Tinha digitado errado. Então, movo aqui a minha peça considerando o CG, tá? Deixa ela no eixo. Ou aí, se vocês souberem pegar já... Eu sei que tem como, tá? Eu que não mexi muito. Você pega já a sua origem e joga lá no CG. Tanto faz. Aplica de novo esse mass prop. E aqui, ó, repara que a coordenada do CG, né? Tá dando 0, 0, porque já tá ali no ponto. Aqui os momentos de inércia, tá? Em relação à unidade que você está usando. O x e o y. O produto de inércia. Aqui pode ter uma diferença no sinal, tá, do produto de inércia, o valor não. Mas o sinal ele pode estar trocado, porque aqui o eixo x e y está assim. A gente costuma fazer o z e o y dessa forma. Tá? Então pode acontecer de estar trocado. E aqui, ó, olha aqui, momentos principais de inércia. Então deixa eu anotar aqui esses valores também. 0... Rapidinho. Aí aqui, ó, a gente tem os valores, os momentos principais de inércia, tá? O I1 deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, tá, ele chama de IJ, tá? Não necessariamente o I é o máximo e o J é o mínimo. Então, aí um vai ser aí maior do que o outro, né? E olha aqui, ó, depois do parênteses aqui da... Tá super pequeno, né? Deixa eu fazer o seguinte. Rapidinho. Entre parênteses tem tipo a coordenada dos pontos, né? Para você desenhar a direção principal. Então ele dá como se fosse aí os vetores unitários aí para cada direção. Vou fazer o seguinte. Então é isso daqui que ele dá, tá bom? Então, ó, o centroide deu 0 e 0. Os momentos de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y, horizontal e vertical. Produto de inércia, raio de giração, isso daí vai para frente. E aqui, ó, os primeiros, os principais. E tá vendo que ele põe até along, né? Então, assim, em direção dele. E aqui dá pra gente desenhar, né? Se a gente colocar aqui como se fosse um par de pontos. Vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar aqui em função desses valores. Tá vendo, ó? Você pegasse 0,8167 no horizontal e 0,5770 na vertical e fizesse essa reta aí nesses pontos. Vou fazer um múltiplo, né, que fica mais fácil de desenhar. Então, ó, vou pegar aqui da minha origem. Então,
71,67 e aqui 57,7. Então lá estava 0,8167 e 0,577, né? Então nessas duas direções. Fiz aí vezes 100, né, só para ficar mais fácil de desenhar. E aqui, ó, eu consigo desenhar a reta aí da minha direção principal. Beleza? Então, assim, aí com isso dá para tirar o ângulo, né, e tudo mais. Então, assim, só para mostrar para vocês onde é que está essa função, óbvio que posso ter passado uma vergonha aqui, mas tudo bem. Mas só para mostrar para vocês quais são aí os parâmetros, né, e lá do momento, aqui do AutoCAD que você pode tirar. Então, de novo, ó, Mass Prop. Depois, se vocês souberem fazer aí com o furo aí, vocês me avisam, porque eu tive uma certa dificuldade para isso. E aqui todos os parâmetros que vocês precisam. Só lembra de colocar aqui a figura, né, colocar o eixo aqui, a origem do AutoCAD, exatamente no CG, que é exatamente o que a gente faz. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, pessoal, muito obrigado da presença de todos. Podem ir deixando o nome aí. E a gente se vê quinta-feira. Muito obrigado.